Bom dia, a paz do Senhor para todos. No programa de hoje, meditaremos em mais uma razão para ser feliz, segundo os parâmetros da Palavra de Deus. Você não encontrará em nenhum livro ou dicionário esse tipo de reflexão, pois o homem, dominado pelo materialismo, só pensa em felicidade em função de coisas passageiras. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A CPAD apresenta o mais novo livro do pastor Elinaldo Renovato de Lima, Salvação e Milagres, o poder do nome de Jesus. Um livro que resgata a visão cristológica que a palavra de Deus evidencia, Jesus como o único Salvador. Já nas livrarias evangélicas ou pelo site www.cpad.com.br. Bem, meus caros irmãos, meus amigos telespectadores, no Fonte de Vida anterior, vimos que são bem-aventurados os que imitam a Cristo. Jesus deu a grande lição de humildade, lavando os pés dos seus discípulos, e lhes disse que deveriam imitá-lo para serem bem-aventurados. Hoje, meditaremos noutra bem-aventurança. Veja o que diz a Bíblia. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos quando eles estavam encerrados, com portas fechadas. Todos creram, mas Tomé descreu que seu mestre houvera voltado a viver. Assim, Jesus convidou o discípulo descrente para examinar as suas mãos e o seu corpo, marcado pelos sinais dos cravos e da lança. Envergonhado, Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Em seguida, disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. O capítulo 20 de São João nos revela que, após a ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo apareceu a Maria Madalena, mostrando-lhe que houvera ressuscitado. Ela ficou muito feliz e foi anunciar para os discípulos que houvera visto o Senhor, que tinha falado com ele lá no próprio jardim do túmulo. Naquele mesmo domingo da ressurreição, após aparecer a Maria Madalena, Jesus apareceu aos seus discípulos, quando estavam reunidos num certo lugar, e lhes disse: Paz seja convosco. Acontece que, naquele momento, faltava um discípulo na reunião. Era Tomé, aquele discípulo de Jesus. Estava em algum lugar, mas não estava reunido com os outros. E após a aparição de Jesus, os discípulos lhe contaram com alegria: Olha, Tomé, você sabe da coisa mais linda, da melhor notícia. Jesus, nosso Senhor, ressuscitou e esteve aqui conosco, esteve em nosso meio, nos saudou com a paz. Mas Tomé não se entusiasmou e respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não meter o meu dedo no lugar dos cravos e não meter a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Incredulidade pura. É por isso que Tomé é considerado um exemplo típico de incredulidade. Quando uma pessoa não acredita em nada, diz: você é como Tomé, você tem que ver para crer, você não crê em nada. Daí vem esse provérbio: Tomé só cria naquilo que via. 8 dias depois, conforme nos relata o texto bíblico, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. E dessa vez Tomé estava no meio deles. E da mesma forma o discípulo estava com as portas fechadas, reunidos, com medo dos judeus, temendo a perseguição. Então Jesus, sem pedir licença, sem bater na porta, sem chamar ninguém, entrou atravessando as paredes e lhes saudou. Isto é algo espetacular, provando que Jesus estava ali no corpo glorioso, que pode atravessar as partículas da matéria. Ninguém pode tentar atravessar uma parede, porque ali estão as moléculas, os átomos, muito bem interligados, e ninguém pode rompê-los, a não ser que se utilize uma força maior, que rompa a matéria ou a faça explodir para poder abrir uma passagem. Mas Jesus não fez nada disso. Simplesmente ele entrou e saudou os discípulos, como da primeira vez, dizendo: Paz seja convosco. Na verdade,
O de que os discípulos mais necessitavam naquela ocasião era de paz. Eles estavam com medo, inquietos, inseguros, diante daquele fato, a morte de Jesus. A primeira vez Jesus os saudou com a paz, na segunda vez os saudou com a paz. Graças a Deus por isto. É por isso que dizemos paz do Senhor como saudação cristã. É maravilhoso ter a paz do Senhor, ter a paz de Deus. Quando Jesus entrou no recinto, dirigiu a palavra primeiro ao pobre do Tomé, dizendo: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega com a tua mão e mete-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Dá para imaginar como ficou a cara de Tomé, olhando para Jesus. Ele dissera na vez anterior: se eu não colocar a mão lá, se eu não vir o sinal dos cravos, não meter o dedo no sinal dos cravos, não meter a minha mão no lado dele, eu não vou crer. Jesus não estava ali para ouvir aquela palavra de Tomé, mas disse exatamente: Tomé, chega aqui, coloca o dedo aqui na minha mão, vê aqui o lugar dos cravos, vem, Tomé, coloca a mão aqui do meu lado e vem ver o furo da lança aqui. Eu creio que aquela exortação abalou profundamente as estruturas emocionais e espirituais de Tomé. Tomé, não seja incrédulo, seja crente, Jesus disse. Por isso, não se envergonhe, meu querido irmão, de ser crente. Muita gente hoje tem vergonha de dizer que crê em Jesus. As pessoas não são bem-aventuradas diante de Deus. Jesus deu aquela repreensão do Tomé e sabe por que foi que Tomé respondeu? Senhor meu e Deus meu. Só isso. Mas com aquela frase, ele reconheceu que ele mesmo, era Jesus que estava ali. E ouviu do mestre: Tomé, tu creste porque me viste, porém bem-aventurados os que não viram e creram. Glória a Deus por isso. Caro amigo, caro irmão, se você crê em Jesus sem tê-lo visto pessoalmente, tenha a bem-aventurança da fé. Nós não vimos Jesus, mas cremos no Evangelho, ouvimos a sua palavra na igreja, no culto, no rádio, na televisão, em algum lugar, ou num culto ao ar livre, no evangelismo pessoal. Alguém nos falou de Jesus. Nós não vimos Jesus pessoalmente, não vimos uma imagem dele, mas cremos. Por isso, somos bem-aventurados. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus quer que sejamos crentes e não incrédulos. E para ser crente é preciso ouvir a palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Agora, aqueles conselhos práticos. Primeiro, não seja como Tomé, que só cria no que via com os olhos humanos. Pelos olhos da fé, podemos ver grandes coisas reveladas por Deus a seus filhos. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? João 11:40. Segundo, exercita a sua fé. Ela pode crescer, diminuir ou estabilizar. Depende do exercício que fizer para desenvolvê-la. Aproveite os momentos de incertezas, lutas, dificuldades, como oportunidades para fortalecer a sua fé. Diz a Bíblia: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Em terceiro lugar, se quer ter fé, busque nas fontes que Deus nos concede para obtê-la. Leia a Bíblia, pois ela é a fonte por excelência que nos inspira a ter fé. Diz a palavra: de sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Então que Deus abençoe, que nós possamos crer mais nesse querido Salvador. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Você ainda não é colaborador do Fonte de Vida? Se deseja colaborar, aqui está o nosso carnê. Se você é da Assembleia de Deus em Parnamirim, poderá procurar uma de nossas igrejas. Mas se não é, poderá ver a conta bancária que está aí no seu vídeo. Seja colaborador do Fonte de Vida e nos ajude a mantê-lo no ar. Que Deus o abençoe. Pergunte, o seu pastor responde. Pergunte, o seu pastor responde. Bom dia, a paz do Senhor. Pastor Responde de hoje nos traz uma questão atualíssima, que diz respeito ao jovem e, consequentemente, a toda a sociedade. Segundo o relatório da ONU, a incidência de AIDS tem diminuído, mas aumentado entre jovens de 15 a 24 anos, principalmente do sexo feminino.
Na sua opinião, por que a razão dessas coisas? Por que o aumento da AIDS entre os jovens? Vamos ouvir então a opinião das pessoas na rua. Assim, eu acho que na verdade a orientação não falta. Todo mundo já sabe de como é que adquire. Eu creio que é a promiscuidade, as pessoas hoje não procuram orientação com os pais. Acho que a falta de convívio, de informação entre as pessoas. Porque a falta de prevenção, descuido, né, que está acontecendo, porque o que mais tem nas escolas, faculdades e televisão é anúncio de prevenção, até na parte do Ministério da Saúde. Por falta de informação, que não tem muitos assim passando para o povo, aí acaba acontecendo isso, gerando isso. Eu creio que realmente esses jovens eles precisam realmente ter mais conhecimento da palavra do Senhor, né? Que os pais eles possam levar esses jovens a ter o conhecimento. Falta o equilíbrio, falta formação nas famílias, não é? Falta Deus em primeiro lugar, né? Eu acho que porque os jovens eles são muito inconsequentes, então normalmente eles não utilizam de preservativos. Ouvimos então a opinião das pessoas na rua. Agora o pastor Elinaldo responde. O pastor responde. Bem, nós agradecemos a nossos amigos que se dispõem a cooperar com o nosso programa nas ruas da cidade. O pastor responde hoje e traz uma pergunta sobre o aumento da incidência de casos de AIDS no mundo, entre adolescentes e jovens do sexo feminino, na faixa etária de 15 a 24 anos. Ouvimos as respostas de pessoas amigas deste programa e vemos que há várias razões na percepção delas. O relatório da ONU, da Organização Mundial de Saúde, sobre AIDS no mundo, divulgado recentemente, no mês de novembro, dá conta de notícia positiva que a diminuição de mortes pela AIDS, né, há uma redução numa taxa da mortalidade de 22%. Segundo o relatório, essa diminuição se deve ao fato de haver mais prevenção contra a doença pelo uso de preservativos, bem como aos medicamentos que são utilizados para tratar os soropositivos. Ainda não existe vacina contra a AIDS. Por outro lado, uma notícia negativa. 64% da população entre 15 e 24 anos infectada com AIDS são meninas, são mulheres. Na África é pior ainda. Essa taxa chega a 71%. Outro dado informa que em 10 anos o número de jovens gays portadores de AIDS aumentou em 60%. As respostas para tais números são a falta de prevenção, do uso preservativo ou a falta de educação sexual. Mas, a nosso ver, numa visão cristã, as causas do aumento da AIDS entre adolescentes e jovens no Brasil e em muitos países não é a falta de conhecimento nem de preservativo, é a promiscuidade mesmo. Mas, antes de tudo, o que se aponta nas escolas para o aumento de jovens contaminados, não é? Vemos que é a falta de valores espirituais e morais elevados na vida de grande parte da nossa juventude. É a causa maior da contaminação com AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis, não é? As novelas, os filmes e a internet passam a impressão para os adolescentes e jovens que é impossível viver sem sexo. É impossível esperar até o casamento. Deixar de praticar o sexo da juventude é coisa cafona, é ser quadrado. Mas veja o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? E ela responde, observando-o conforme a tua palavra. Salmo 119, versículo 9. Veja bem, o jovem cristão sério procura viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Ele namora, ele pode namorar sim, e deve, porque precisa se relacionar com amigos, né? Participa da diversão e do lazer sadios, mas não se entrega à prostituição ou à fornicação. Ele sabe que não é fácil, mas esforça-se para não praticar o sexo ilícito. No século XXI, isso é possível? Sim, é possível, ainda que é difícil, não é? Num ambiente em que a prática sexual libertina domina a mente da juventude. Na abstinência sexual, o jovem pode exercitar sua vontade, não é? Ter controle próprio, domínio próprio, livrando-se da terrível tragédia
provocada pela contaminação com a AIDS. Mais de 40 milhões estão contaminados pela AIDS no mundo. Milhões já morreram e milhões vão morrer em pouco tempo. As meninas estão morrendo mais de AIDS, sabe por quê? Porque estão mais dominadas pelo liberalismo. Querem ser iguais aos homens, inclusive na morte precoce, por causa desse estilo de vida materialista e hedonista. A Bíblia diz que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar a vida inutilmente. Assim, fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A CPAD apresenta o mais novo livro do pastor Elinaldo Renovato de Lima, Salvação e Milagres, o poder do nome de Jesus. Um livro que resgata a visão cristológica que a palavra de Deus evidencia, Jesus como o único Salvador. Já nas livrarias evangélicas ou pelo site www.cpad.com.br. Espaço Jovem. Olá, jovem! Bom dia, paz do Senhor! Mais um sábado de muita paz e muita alegria, e você já sabe que Jesus é o verdadeiro motivo da nossa alegria. Lá em Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E você pode até se perguntar, como eu posso me alegrar em meio a tantos problemas, dificuldades, aflições e tantas outras coisas que tiram a minha alegria? Mas nesta manhã, jovem, Deus te diz assim: eu te escolhi, não temas, eu sou contigo. E em meio a todas essas dificuldades, eu te ajudo porque eu sou um Deus fiel. Por isso, levanta, jovem, aproveita o mutirão evangelístico da nossa DEPAR e vamos ganhar alma para Jesus. Sorria porque Deus, Ele não se esqueceu de você. E agora vamos adorar o Senhor Jesus com muita alegria com a cantora Arielle Bonatti. Tribunal, grande sinédrio, Conselho Supremo de Jerusalém. O tribunal reuniram-se para julgar o Filho de Deus. Que ato condenável será que ele fez? Qual tipo de crime que ele cometeu? Uns dizem doloso, outros dizem culposo, mas qual será o seu? Montaram um grande júri pra matar Jesus. Uma pena de morte foi lançada ali. Em todo Israel antes nunca se viu alguém julgado assim. Foi condenado pois curou o cego. Foi condenado por parar o vento. Foi condenado porque perdoou, porque tirou a dor, arrancou o sofrimento. Foi o culpado porque trouxe a vida. Há 4 dias quem estava morto foi perseguido, pois na multidão espargia unção, curando todo o povo. O tribunal abriu sessão. O sacerdote sem razão pra condenar o meu Jesus lançou na cruz como prisão. Eles não sabem o que fizeram, mataram o mestre de uma vez. Perdeu no júri popular, mas o pecado
atenção, jovem, que a nossa agenda para esse final de semana está repleta. Anota aí. Hoje, todas as congregações da nossa ADEPAR realizam o encerramento do mutirão evangelístico. Se informe onde será a cruzada da sua igreja e vamos todos proclamar a Jesus. Amanhã acontece em Nova Esperança 2 o aniversário do Conjunto de Jovens e também amanhã, lá em Jardim Primavera, o aniversário do Grupo Atalaias. E pensa que acabou, jovem? A UMADEP não para, a UMADEP faz mais. Dia 6 de outubro, Simpósio da Juventude, com os setores 2 e 7, lá em Jardim Planalto. Será imperdível, hein, jovem? E é claro, eu não vou parar de lembrar vocês que as inscrições para o nosso Encontro Geração Avivada 6 já estão abertas. As vagas são limitadas, gente, então não deixe para a última hora. Ligue agora mesmo, 8805-9065 e tenha mais informações. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, tenham um maravilhoso final de semana e a paz do nosso Senhor. Você ainda não é colaborador do Fonte de Vida? Se deseja colaborar, aqui está o nosso carnê. Se você é da Assembleia de Deus em Parnamirim, poderá procurar uma de nossas igrejas. Mas, se não é, poderá ver a conta bancária que está aí no seu vídeo. Seja colaborador do Fonte de Vida e nos ajude a mantê-lo no ar. Que Deus o abençoe. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, a paz do Senhor. Começa agora mais uma Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A Assembleia de Deus em Parnamirim realiza mais um mutirão evangelístico. Vem aí o aniversário de 73 anos da Assembleia de Deus em Parnamirim. Já, em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Você merece o melhor. A Gráfica Fernandes garante aos seus clientes um serviço de alta qualidade e a entrega no dia marcado, feito por profissionais capacitados e com equipamentos de alto padrão. Aproveite o melhor preço. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento 1076, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A Assembleia de Deus em Parnamirim realiza mais um mutirão evangelístico. A Assembleia de Deus em Parnamirim encerra hoje o seu terceiro mutirão evangelístico do ano de 2012. Cumprindo o mandamento de Jesus, a ADEPAR leva o Evangelho por todos os lugares a toda criatura. Essa é a missão primordial de toda a igreja cristã. O mutirão evangelístico é um trabalho especial que mobiliza todos os segmentos da igreja para a evangelização intensiva. O mutirão reúne equipes de evangelização pessoal, realiza cultos ao ar livre, cruzadas, evangelização nos colégios, através do rádio, de apresentações de DVD em praças e por outros meios adequados para a divulgação da mensagem do Evangelho. No próximo programa, traremos mais informações sobre o que foi o terceiro mutirão evangelístico da ADEPAR. A ADEPAR realiza mais um batismo em águas. Amanhã, no tanque batismal do Templo Sede, a Assembleia de Deus em Parnamirim realizará mais um batismo em águas em cumprimento à ordenança de Jesus Cristo, que mandou batizar seus seguidores em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. No batismo, o fiel novo convertido professa sua fé publicamente e confirma sua decisão em ter Cristo como seu Salvador. O batismo em águas é tão importante que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo submeteu-se ao batismo pelas mãos de João Batista nas águas do Rio Jordão. Na ocasião, coisas sobrenaturais aconteceram, como a descida do Espírito Santo em forma de uma ave, bem como a voz do Pai declarando seu amor a Jesus Cristo. Simpósio da Juventude conscientiza jovens sobre a realidade espiritual do mundo. A União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, ou MADEP, sob a liderança de Wilson Davi Kennedy, realizará mais um simpósio da juventude, reunindo jovens do setor 8 da ADEPAR. Na ocasião, os preletores abordam temas bem atuais, como a sexualidade na juventude, as relações interpessoais e outros de interesse do jovem cristão. Vem aí o aniversário de 73 anos da Assembleia de Deus em Parnamirim. Nos dias 18 a 20 de outubro, a Assembleia de Deus em Parnamirim estará comemorando 73 anos de existência. Na ocasião, haverá a realização da Escola Bíblica do Campo de Parnamirim, em que haverá estudos bíblicos para toda a igreja, além de obreiros e dirigentes de congregação e de igrejas do interior.
Eleições municipais mobiliza a comunidade. Dentro de poucos dias, o Brasil assistirá a mais um momento de grande significado para a democracia, que será a realização de mais um pleito municipal para a eleição de prefeitos e vereadores. O segmento evangélico, representando 22% da população brasileira, também participará, cumprindo seu dever cívico de eleger representantes do povo. O pastor Elinaldo Renovato distribuiu orientações a todos os membros da ADEPAR, bem como aos seus dirigentes, para que adotem uma postura ética e cristã, tanto como eleitores como candidatos evangélicos. O cristão é cidadão brasileiro e cidadão cristão. A cidadania cristã deve sobrepor-se à cidadania terrena. O eleitor cristão não deve vender o seu voto a nenhum candidato. Tal comportamento revela subdesenvolvimento político e falta de ética, pois contribui para a deturpação do processo democrático de eleição de representantes do povo. O candidato evangélico também tem o dever de demonstrar que é cumpridor dos princípios cristãos. Jamais deve comprar as consciências, aproveitando-se das carências de pessoas menos favorecidas, sejam evangélicas ou não. Um dia, diz a Bíblia, todos haveremos de prestar contas a Deus de nossas ações ou omissões, ante ao nosso papel como sal da terra e luz do mundo. Este foi mais um Visão Panorâmica. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Você merece o melhor. A Gráfica Fernandes garante aos seus clientes um serviço de alta qualidade e a entrega no dia marcado, feito por profissionais capacitados e com equipamentos de alto padrão. Aproveite o melhor preço. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento 1076, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos, eu agradeço a Deus pela bênção de poder transmitir uma mensagem baseada em sua santa palavra, para você e para a sua família. E mais uma vez quero orar por vocês. Bondoso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por todos os nossos queridos irmãos e amigos que estão na audiência deste programa. Abençoa cada um, Deus, com ricas bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Cantai, ele enfrentou a morte.